E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de IA contextualizada. Para esta aula, a gente vai criar o nosso chatbot, vamos lhe fornecer uma base de conhecimento e também faremos integração com o WhatsApp. Boa, só para um pontapé de partida, o que a gente vai fazer praticamente? Nós queremos que a nossa IA, tá? Diferente do ChatGPT e tudo mais, a nossa IA é uma IA que trabalha com contexto, ok? Trabalha com contexto. Qual contexto? Quando estamos a nos referir do contexto, estamos aqui a falar de uma realidade específica, tá? De um ambiente específico. Vamos aqui supor, por exemplo, de uma empresa, tá? De uma empresa ou instituição. Praticamente é isso. Então, o contexto da nossa IA não será de modo global, tá? Mas sim de uma forma específica. A nossa IA vai poder aqui, a partir dessa base de conhecimento da empresa ou da instituição em questão, né, fornecer respostas aos usuários. Por exemplo, se você pergunta no chat GPT alguma coisa, ele vai pegar em toda a internet, ok? Em toda a rede mundial de computadores. Mas no nosso caso, essa nossa IA contextualizada, o que ela vai fazer ao lhe ser solicitado uma tarefa ou uma pergunta, a resposta vai ser de acordo com o conhecimento, ok? Extraído da empresa ou da instituição, tá? Ou de um documento e por aí vai. Praticamente é isso que a gente vai ter. Então, essa IA contextualizada vai ter que receber base de conhecimento, tá? Base de conhecimento. Essa base de conhecimento pode ser de uma empresa ou uma instituição. E quando a gente se refere à base de conhecimento, praticamente a gente está aí a falar de existem várias fontes de conhecimento ou várias bases de conhecimento que uma IA pode ter, por exemplo, internet, tá? A internet pode ter também como base de conhecimento aqui, deixa só, pode ter também como base de conhecimento uma base de dados, tá? Pode ter também como base de conhecimento arquivos, PDF, TXT e etc, tá? Então, isso aqui nós chamamos de base de conhecimento, tá? Então, praticamente, o que vai acontecer é que a nossa IA responde ou atende ao usuário a partir de uma base de conhecimento, e essa base de conhecimento, na verdade, é extraída tanto da internet, de uma base de dados da empresa, de um arquivo da empresa e por aí vai. Então, suponhamos que você tem um e-commerce, tá? Um e-commerce e nesse e-commerce você tem um chatbot que atende 24 sobre 24. Esse chatbot que atende 24 sobre 24 tem a função de dar solução às necessidades dos clientes. Vamos supor que os clientes perguntam sobre algum produto da loja, sobre algum produto da empresa, sobre algum produto do supermercado. Então, essa IA vai se basear, por exemplo, no website da empresa, se basear na base de dados da empresa, se basear nos arquivos da empresa para responder àqueles usuários ou àqueles clientes, reduzindo assim a necessidade da intervenção humana, ok? Só que concordam comigo que esse chatbot não pode ser como um chat GPT, porque se você lhe perguntar o que a loja está a vender por hoje, quais são os computadores que a loja está a vender, praticamente não vai adivinhar pela internet. Tem de ter a base de conhecimento da empresa e responder a partir disso, ok? Então, praticamente é isso que a gente pretende fazer aqui, ok? Então, a gente vai ter aqui como fundamento, né? Isso aqui. Praticamente a título de exemplo, né? A gente tem aqui, deixa eu ver se ainda tem. A gente tem aqui um
um rápido aqui, um website de exemplo, tá? Que eu trouxe aqui, preparei para vocês. Como vocês podem ver, este aqui é um website para uma empresa chamada Bom Mundo, ok? E vocês podem ver que essa empresa fornece serviços, não é? Venda de produtos, produtos de diversos tipos, por exemplo, produtos para informática, software, armazenamento, ok? Imagem e som e por aí vai, tá? E praticamente ele aqui tem, né? Tem aqui um site, né? Esse é o site e no canto inferior direito tem esse botão de chatbot, tá? Nesse botão de chatbot praticamente vocês podem ver que tem uma IA contextualizada para a empresa Bom Mundo que atende os clientes sem a necessidade de intervenção humana. Por exemplo, aquele pergunta, tem PlayStation à venda? Se tiver, manda algumas imagens para conferir. Então, praticamente a IA vai, não é, na base de dados da empresa, no website da empresa, obtém informação solicitada pelo cliente e retornou o produto que está disponível, retornou a imagem, também retornou o preço. E não só isso, não é? Além de imagens e tudo mais, ele também aqui pede, me dá um link para eu conferir e, claro, essa mesma IA, o nosso chatbot, retorna um link que, quando o cliente clica no link, é levado para esta tela para ter mais detalhes, tá? Então, é em forma de exemplo, né, que a gente tem aqui. Isso realmente já está a funcionar, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um chatbot que contém uma IA contextualizada. Bem, praticamente como é que isso vai funcionar? Para que o chatbot consiga acessar a nossa base de conhecimento e entender que o usuário está à procura de PlayStation e tudo mais, não é? Não vai trabalhar sozinho. Na verdade, vai ter modelos, tá, de IA que vão, não é, se basear nessas nossas fontes de conhecimento, ok? Então, vai ter lá por trás modelos de machine learning que eh, baseando-se na fonte de conhecimento que a gente vai fornecer, vão dar respostas aos usuários, ok? Então, praticamente, nesse curso, nós vamos aprender a criar o chatbot e também vamos aprender a criar o website, não é? Um website onde a gente pode intervir com esse nosso chatbot. Para o nosso contexto específico aqui, o que a gente vai criar, praticamente, vai ser um chatbot, tá? Vai ser um chatbot, vai ser um chatbot de suporte aos estudantes, tá? De suporte aos estudantes para elaboração de anteprojetos, tá? Praticamente é isso. Esse é o nosso foco, tá? Nós vamos criar um chatbot focado nisso, ok? Então, o nosso chatbot ele estará focado nisso, tá? Vai estar focado nisso. Deixa eu só reduzir aqui. Ok? Então, o nosso chatbot vai estar focado nisso praticamente. Vai ser um chatbot que consegue dar suporte a estudantes universitários para elaborar seus anteprojetos. Como nós já sabemos, anteprojetos não é, são aquelas pesquisas iniciais que os estudantes dão entrada, onde apresentam um tema específico, não é, que eles vão investigar, a problemática, as hipóteses e os objetivos, não é? Motivações, metodologias que serão utilizadas para resolver aquele problema específico. Depois desse anteprojeto é que o estudante passa então para a monografia propriamente dita, que é a elaboração do seu TCC, do seu trabalho de conclusão curricular, ok? Então, praticamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter um chatbot que o usuário entra no website, vai ter aí informações sobre a instituição, sobre a universidade, por exemplo, e quando acessar o chatbot, esse chatbot vai ter uma base de conhecimento, que no caso vai ser da universidade, ok? Então, aqui, praticamente, a base de conhecimento do nosso chatbot vai ser da universidade, tá? Da universidade em causa. Para o nosso caso, essa base de conhecimento não vai ser a internet, nem base de dados, né? Na verdade, nós vamos ter um arquivo. Na verdade, vamos ter arquivos PDFs, tá?
PDFs ou Word, esse que nós vamos ter aqui, PDF ou Word, do modelo de anteprojeto, tá? É isso que a gente vai ter, praticamente. Então, a nossa base de conhecimento vai ser da universidade, tá? Onde o nosso modelo vai se basear, só que no arquivo, tá? Que vai ser PDF ou Word do modelo de anteprojeto. Ou seja, vamos supor que a instituição já tem um modelo específico de anteprojeto para cada curso, ok? Então, os estudantes daquele curso específico, quando entrarem no website, vão solicitar ao chatbot, não é? Um modelo. O chatbot vai lhes fornecer o modelo da instituição, tá? E sempre que eles tiverem alguma inquietação quanto à elaboração do anteprojeto, o chatbot vai lhes fornecer suporte baseando-se naquele modelo aprovado pela instituição. Qual é a vantagem disso e por que isso supera, por exemplo, o conhecimento do ChatGPT? Porque o ChatGPT lhe daria informações de uma forma genérica, de uma forma geral. Lhe daria informações sobre anteprojetos de forma geral. Só que aqui a gente tem já um modelo aprovado pela instituição, acordado pelos demais docentes do curso, daquele estudante, então fica mais fácil. As sugestões que o nosso chatbot vai dar aos estudantes serão taxativamente de acordo com o que a instituição espera. Claro que o nosso chatbot não fará os anteprojetos por eles, tá? Não vai fazer isso, mas simplesmente vai fornecer instruções, guias, ele pode receber informações do anteprojeto que o estudante está a fazer e dar algum suporte, alguma correção, o que deveria fazer para melhorar. Tá, né, pessoal? Praticamente é isso que a gente vai fazer. Boa! Sem mais delongas, vamos então aqui para a nossa plataforma, tá? A plataforma que vai nos permitir criar o chatbot e lhe fornecer a base de conhecimento. Eu vou abrir aqui, tá? O famoso botpress.com, tá? Botpress.com é a plataforma que vai nos permitir construir o nosso chatbot, ok? Lá dentro tem toda a infraestrutura necessária para a gente criar um chatbot, mudar a sua aparência e também lhe fornecer base de conhecimento. Quem ainda não tem conta pode vir aqui em Get Started for Free. Vai criar a sua conta, tá? Pode criar conta com Google, tá? Ou com GitHub, Microsoft, LinkedIn, Facebook e por aí vai. Então eu vou criar conta aqui com Google. Vou criar conta aqui com o e-mail da Fulltech. E praticamente ele cria a conta e faz o login, ok? Então, o que vai acontecer agora? Ele vai nos fornecer um painel, né, administrativo, um dashboard, que vai nos permitir configurar, né, o nosso chatbot, tá? Bom, aqui são algumas instruções iniciais. Eu vou avançar, tá? Então, praticamente aqui, se for a primeira vez, ele vai te permitir, né, configurar aqui o teu chatbot, fazer o setup. Então, primeiro aqui ele pede o nome, tá? Do teu bot, tá? Então, aqui nós vamos colocar anteprojetos. Vou colocar aqui anteprojetos. Ok. Eu vou avançar. Aqui vai perguntar o objetivo principal, tá? O objetivo primário do meu chatbot. Praticamente estás a fazer para uma loja, um e-commerce, né? Seja um atendente para clientes, dar suporte aos clientes. Podes vir aqui em Customer Support. Se for para vendas, vais vir aqui. No nosso caso, como um assistente de IA, vou clicar aqui. E Next. Aqui praticamente vai me pedir o website, não é? No caso, poderá ser aqui o website da instituição, em causa, e por aí vai, mas a gente vai
avançar isso também, podemos configurar depois. E aqui vai pedir, né, base de conhecimento e tudo mais, também vamos colocar mais tarde, tá? Então, ele vai completar aí o setup, vai criar o nosso chatbot. Eu daqui a pouco vou vos mostrar onde que a gente vai colocar nossa base de conhecimento. Então, ele vai nos permitir também aqui mudar a aparência do nosso chatbot e nos dá também um link compartilhável, né? Um link que a gente pode compartilhar aí com o pessoal para ir testar o nosso chatbot, sem ainda necessariamente lhe integrarmos com o website. Vocês podem ver que até aqui a gente ainda está falando sobre o chatbot, ainda não falou do website que a gente vai construir, porque o foco ainda é o nosso chatbot, tá? Então depois iremos para a programação, onde a gente vai construir um website para integrar com o nosso chatbot. Bom, aqui praticamente vou continuar, tá? Vou continuar. Ele diz aqui para verificar o meu e-mail, tá? Vou só verificar minha conta rápido aqui, tá? Só verificar minha conta rápido aqui. E a gente vai avançar. Eu vou receber aqui o e-mail agora, a partir do meu telemóvel. E vamos avançar. Bom, minha conta já está verificada. Acho que é só recarregar aqui a página ou voltar e recarregar aqui. Boa, pessoal. É, então aqui ele nos dá acesso aqui ao app.botpress.cloud, tá? Praticamente aqui é o local onde a gente vai gerir ou administrar o nosso chatbot, tá? Então praticamente aqui eu vou vir aqui em Edit in Studio, eu editar o meu chatbot no Studio, tá? No Studio do BotPress. Aqui é onde vai me permitir configurar a base de conhecimento, a aparência e por aí vai. Certo, pessoal? Enquanto ele processa, eu quero vos mostrar o que é isso, base de conhecimento, né? Como nós dizemos aqui, base de conhecimento é o local, não é? Onde se encontra o conhecimento do nosso chatbot. É lá onde o chatbot vai obtendo informações, tá? E praticamente para o nosso chatbot eu já reservei aqui duas coisas, né? Primeiro é esse modelo de anteprojeto, vou abrir aqui para vocês verem. Tá? Praticamente, suponhamos que esse seja um modelo que a instituição aprovou, né? Acordou com os demais professores, não é? Que seria o modelo do anteprojeto, tá? Então, praticamente aqui o nome da universidade, instituto ou faculdade, o curso, o título do anteprojeto, o nome dos integrantes, o local e o ano, tá? O índice, tá? Os capítulos de introdução, revisão da literatura, desenvolvimento, metodologia, análise dos resultados e considerações finais, tá? Então, ele já estabeleceu também que deve ter 4 capítulos e por aí vai, tá? Suponhamos que esse aqui é simplesmente para o curso de engenharia informática, ok? Então, praticamente aquele mostra o modelo, diz que escreva uma breve dedicatória pessoal, um parágrafo, não é? São as regras que ele coloca já aqui, epígrafe, o que tem que ter no epígrafe, o resumo tem que ter no máximo 250 palavras, deve conter o tema e por aí vai, ok? Então, praticamente esse é o modelo, tá? O modelo do anteprojeto, esse é o esquema. Então, é com base a esse modelo que o nosso chatbot vai estar a dar suporte aos estudantes. E por outro, também temos esse arquivo aqui de regras, tá? Todo chatbot deve ter regras, por exemplo, qual é a função desse chatbot, qual é o tom ou estilo que ele deve responder, quais são os objetivos desse chatbot, quais são as regras. Por exemplo, nós temos aqui sempre responder em português, ok? Então, são algumas regras aqui que a gente vai dar no nosso chatbot, ok? Vou selecionar tudo, vou copiar. Vamos agora ver como fazer isso aqui. Bem, praticamente aqui fala dos pagamentos e tudo mais, né?
a gente vai ignorar essa parte. Aqui na parte Instructions, é aqui que nós podemos colocar aqui, né, as nossas regras, tá? Então vou clicar aqui, vou tirar tudo isso e vou colar aqui as nossas regras. Então, praticamente, vai dizer que função: você é um assistente acadêmico especializado em orientar estudantes na elaboração de projetos universitários, tá? Então, sempre responder em português, manter o foco em conteúdo acadêmico, metodologia científica e norma de formatação e por aí vai, ok? Então, eu vou salvar. Essas são as regras que eu estabeleci para o nosso modelo. A gente também pode aqui colocar que você é um assistente acadêmico chamado antibot, antibot, vírgula, especializado em orientar e por aí vai. Então, o nome também fica aí guardado, tá, pessoal? E aqui é knowledge bases. Praticamente aqui é onde nós vamos colocar a base de conhecimento. Como ele aceita aqui PDF, HTML, TXT, Doc, DocX, nós vamos vir aqui em documentos, tá? E vamos importar a nossa base de conhecimento, que no caso é um arquivo Word, tá? Um arquivo Word. Então ele vai abrir aqui. Eu vou partilhar convosco esses arquivos. Então está aqui o modelo. Eu vou clicar em confirmar e ele vai adicionar esse documento, né, nas bases de conhecimento do nosso chatbot, ok? Agora, não quer dizer que o nosso chatbot só vai responder questões voltadas ao modelo do anteprojeto em si. Não, claro que o estudante pode fazer perguntas sobre regras de formatação, ABNT, I3E, ok? Referências bibliográficas por aí vai. E o nosso chatbot também vai responder. Por quê? Porque a gente lhe colocou aqui as instruções naquilo que o nosso chatbot deve se especializar. Tá, né, pessoal? Então, praticamente aqui tem a base de conhecimento. Depois aqui vem algumas integrações, o web chat, por exemplo, para utilizar nosso chatbot com uma URL que o próprio WordPress oferece. E aqui integrar com WhatsApp, Telegram e por aí vai, ok? Eu vou ainda testar. Vamos testar aqui o nosso bot. Vamos mandar aqui uma mensagem. Vou lhe mandar em inglês, tá? Vou lhe mandar em inglês. Vamos ver se ele obedece e responde apenas em português. Então, ele manda aqui um hi, tá? Vou lhe mandar aqui um hi. Ele vai processar, vai acessar a nossa base de conhecimento, tá? Vai acessar as instruções que a gente lhe forneceu e está aqui. Olá, sou o Antbot, seu assistente acadêmico para a elaboração de anteprojetos universitários. Posso te orientar sobre estrutura, normas, exemplos e correções de anteprojetos. Como posso ajudar você hoje? Tá? Então, ele dá aqui algumas instruções. Quero entender a estrutura de um anteprojeto, preciso de exemplos de sessões, gostaria de revisar um texto, ok? Então, tem muita coisa aqui. E a gente vai lhe perguntar o que deve ter num resumo. Vai lhe perguntar isso. A gente manda. Tá? Então, praticamente aqui estamos a testar nosso bot. Ele já entendeu aí o que a gente quer fazer. Ele já entendeu. Então, praticamente, se aqui já está a funcionar, integrar no WhatsApp da vida e tudo mais também vai funcionar. Então, ele diz aqui: o resumo de um anteprojeto deve apresentar de forma clara e concisa os principais pontos do trabalho. Geralmente, ele inclui tema e contexto, breve apresentação do assunto e sua relevância, deve ter também objetivos, deve ter metodologias, deve ter resultados esperados, não é? Deve ter palavras-chave de 3 a 5 termos que representam o conteúdo do trabalho, ok? Então, praticamente vocês podem ver aqui que ele não está simplesmente a dar conteúdo, ele está a dar de acordo às regras da instituição, tá? Então, por exemplo, há muita gente que ultrapassa na quantidade de palavras-chave. Ele aqui já orienta. Há muita gente quando está a fazer um resumo, esquece de colocar metodologia utilizada e resultados esperados. Então, ele aqui mostra. Vejam que ele não deu o conteúdo para o estudante, tá? Então, não está a limitar o estudante, simplesmente está a servir como um guia para ele, ok? Então, eu vou vir aqui rapidamente em web chat. Vamos configurar o web chat. Aqui, para configurar o web chat, praticamente ele vai te gerar, né? Esses, como que eu diria, esses códigos, né? HTML que você pode levar, ok? Você pode levar esses códigos HTML para para aí interagir com o pessoal e por aí vai, ok? Podes integrar com o React e tudo mais. Mas vamos indo aqui em aparência e tema, ok? Vamos ainda alterar a aparência do nosso chatbot. Vamos lhe dar aí uma imagem
vamos aí definir alguns estilos, tá? E depois vamos começar a usar fora do dashboard no WordPress. Bom, aqui praticamente nessas configurações podemos ver aqui em geral, tá? Em geral, normalmente o chatbot vai ter a cor da instituição, a cor é, é, da instituição, não é? Que é a marca da instituição e por aí vai. Então aqui, praticamente bot name, nós vamos colocar antibot. Vamos aqui pegar uma imagem. Tá? Vocês podem pegar qualquer imagem que desejarem, mas eu vou aqui pegar a imagem do Proforce, que é uma das únicas imagens que eu tenho aqui, que encaixaria mesmo bem. Boa. Já que é para anteprojetos, então fica aí como se fosse um professor, tá? Porque esse nosso chatbot, na verdade, vai ser como um auxiliar dos docentes, né? Um orientador também para o estudante. Vou clicar aqui em confirmar, então ele já alterou aí. Aqui praticamente uma breve descrição do teu chatbot, tá? Então, por exemplo, aqui sou, podemos colocar aqui é, assistente, assis, opa, assistente de suporte acadêmico. Podemos colocar assim. Aqui, Composer Placeholder, praticamente é a mensagem que virá aqui, tá? No input que o usuário tem de escrever. Então, praticamente nós vamos colocar o que deseja que eu faça. Ou, né? Praticamente é isso. Né? Ou digite alguma pergunta. Faça alguma pergunta e por aí vai, tá? Vou colocar aqui, faça alguma pergunta. Então, praticamente vai vir aqui como placeholder. É, aqui o chat bubble icon, praticamente essa bolha aqui, tá? Que aparece no canto inferior direito. A gente também pode customizar. É, vamos colocar também aqui a mesma imagem, tá? Para facilitar, então, ao invés de vir esse botão aí circular de mensagem no site, no canto inferior direito, o que virá na verdade será essa nossa imagem, tá? Então nós podemos também personalizar isso. Então tá aí. Praticamente aqui algumas coisas pagas e aqui você pode colocar contatos, né? Por exemplo, aqui o e-mail, tá? Da instituição, o contato da instituição, o site, termos, política de privacidade e por aí vai. Eu vou clicar aqui em Save, tá? Vamos salvar as configurações. Ok, salvou com sucesso. A gente pode vir aqui em tema, tá? Porque a gente aqui pode alterar também se a gente quer o tema claro ou o tema escuro, tá? Aqui a cor também pode se definir. No caso, eu já disse que é hexadecimal, né? Essa é a cor que nós queremos para o nosso chatbot. Vamos supor que a instituição, a cor padrão da instituição é verde e tudo mais. Então, pode colocar aqui. Aqui vamos escolher o tema dark, acho que é melhor, tá? Dark, que pode ficar assim, pode ficar assim. Podemos colocar uma fonte de letra aqui. Vou colocar Montserrat ou Nunito. Deixa eu ver se tem Nunito aqui. Tá aqui Nunito. Praticamente ele altera, como vocês podem ver aqui, alterou, não é a fonte de letra do próprio chatbot. Tá? Então eu vou vir aqui também para salvar essas configurações. Então ele vai salvar também isso, tá? Salvou isso. Aqui opções de compartilhamento, né? A gente pode compartilhar aí o nosso chatbot com alguém. Então com esse shareable link, se eu copio ele agora, tá? Nós podemos é, abrir aqui uma outra aba. Vou colar, vou dar Enter.
Então, praticamente ele vai abrir o nosso chatbot no, no website, né? Do WordPress. Não é com o nosso próprio domínio, não, né? Mas que praticamente já detectou tudo que nós configuramos para o nosso chatbot, tá? Tanto que se a gente lhe mandar aqui um hi, independentemente se é no website, no chatbot, no Telegram, a base de conhecimento, a forma de resposta do modelo vai ser sempre a mesma, tá? Então, ele aqui está a processar, é, por aí vai. Bem, vamos aqui como se chama, antes de definirmos algumas regras. Ok, ele ainda não atualizou as nossas configurações, por isso que ele ainda respondeu até em inglês, ainda não consegue identificar o seu nome, mas vamos lá, vamos continuar a ver isso. Vamos continuar a ver isso. É, claro, faltou uma coisa que eu aqui esqueci, mas já vou vos mostrar, tá? Então aqui também em configurações avançadas e tudo mais. Praticamente aqui é, nesse painel aqui, né? Depois da gente ter configurado tudo, a gente precisa vir aqui em Publish, tá? Para a gente publicar essas alterações que a gente fez. Só assim que vão refletir em qualquer parte onde foi feita a integração, tanto no webchat, que nós vimos aqui há pouquinho, tanto no WhatsApp, no Telegram. Então a gente precisa publicar essas alterações. Após publicar, o chatbot vai ser atualizado, tá? Então tá aqui o shareable link, tá? Tá publicado no webchat, que era praticamente este mesmo onde a gente acessou, mas vou voltar a bater o link. Então publicamos as alterações. Vou voltar aqui a ele mandar aí. Vamos ver o que ele responde. Tá aí, mandei em inglês, mas agora respondeu em português. Olá, eu sou o Antibot, seu assistente e por aí vai, ok, pessoal? Então, já integramos também aqui com o web chat. Já estamos a ver fora do painel administrativo, né? Fora do dashboard, mas faltam também outras integrações. Como a gente tem aqui, por exemplo, integração com o WhatsApp, tá? Vamos fazer esse rápido, para vocês verem aqui. Eu vou clicar aqui em WhatsApp. E aqui em WhatsApp, a gente precisa instalar essa integração. Vou clicar aqui em Install Integration. Há um vídeo também aqui, né, de integração, vocês podem ver depois. Praticamente aqui a gente vai testar. Dá para testar o nosso agente no WhatsApp, dá para conectar com a nossa conta de negócio, tá? Nossa conta do WhatsApp Business, ok? No nosso caso aqui, a gente ainda não vai pegar nossa própria conta do WhatsApp Business, né? O nosso próprio contato, por aí vai. Como ainda em forma de teste, vamos clicar aqui em testar nosso agente no WhatsApp. A gente mesmo vai fazendo um teste, tá? E aqui ele gerou um QR Code que podemos escanear com o nosso telefone ou podemos acessar esse link aqui, tá? Então vou clicar nesse link, tá? Vou copiar, virei aqui, no caso, vou aqui adicionar mais uma aba, vou colar, vou dar Enter. Praticamente nos leva no WhatsApp. Se já tiver o WhatsApp instalado no telemóvel ou no computador, ele já vai pedir para abrir, né? Daí vai abrir o WhatsApp Desktop. No vosso caso, abriria o WhatsApp Mobile, ok? E aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Vejam, eu preciso levar esse código, tá? Preciso levar esse código. Por que eu preciso levar esse código? Como estamos a testar aqui, vejam, esse número aqui não é, por exemplo, o número de apoio ao cliente do nosso chatbot, tá? Não é. Então, vejam só o que eu vou fazer. Vou eliminar ainda essa conversa que tem aqui, tá? Vou eliminar essa conversa. Vou voltar aqui para abrir, tá? Ok, tá aqui do zero. E é necessário eu colocar esse código. Porque esse código, como este aqui é o contato do WhatsApp da própria BotPress, existem vários webchats. Esse aqui é o identificador único,
tá? Do meu chatbot. Quando eu coloco esse código que vocês viram aqui, tá? Deixa eu fechar essa aba aqui. Quando eu coloco esse código que vocês viram aqui, aqui, nos permite ter acesso ao nosso chatbot aqui específico, tá? Porque com esse mesmo contato, pode ter acesso a outros chatbots. Então, eu coloco esse código para dizer que, olha, quero conversar com o chatbot cujo o ID, o identificador dele é este aqui, tá? Então, eu vou clicar, ele automaticamente reconhece e diz que conectou, não é? Com o nosso bot. E agora aqui eu vou lhe mandar um hi. Vamos ver. Ele manda um hi. Se ele tem as mesmas regras, as mesmas instruções, a mesma base de conhecimento, tá? Praticamente aqui diz que a mensagem não pode ser apresentada. Bem, vamos tentar de novo. Vou mandar aqui um olá. Tá aqui. Então, diz aqui, olá, como posso ajudar você na elaboração do seu anteprojeto universitário? Se desejar, posso explicar a história básica do anteprojeto, orientar sobre cada sessão ou usar algum texto que você já tenha escrito, ok? Então, praticamente aqui eu vou perguntar qual é o seu nome, tá? Ele responde sempre de acordo com a nossa base de conhecimento. Aqui, meu nome é Antibot, sou assistente acadêmico especializado em orientar estudantes na elaboração de projetos universitários, ok? Então, o nosso chatbot funciona tanto no website integrado, funciona tanto no WhatsApp, no Telegram, porque a base de conhecimento e as instruções são as mesmas, ok? Então, o que nos resta fazer? A gente pode, não é, conectar o nosso chatbot com a nossa conta do WhatsApp Business, aqui virá o nosso contato, o nosso logotipo e conversar normalmente. Qual é a vantagem disso? Se o nosso público-alvo já está acostumado a usar muito o WhatsApp, então eles só precisam ter o contato do nosso apoio ao cliente e conversarem com o nosso chatbot, tá? Então, praticamente é isso, pessoal, que eu queria aqui vos mostrar. Vocês aqui também em View Conversation podem ver aqui as conversas que foram trocadas entre os usuários com o vosso chatbot no WhatsApp. Dá também para ver isso, fazer análise, não é? Desses dados e por aí vai, tá, pessoal? Por exemplo, aqui há um minuto, vou entrar e aqui eu consigo ver toda a conversa, não é? Toda a conversa que se teve com o chatbot, tá? Então, praticamente é isso, ok? Eu lhe perguntei aqui o último, qual é seu nome? E respondeu, tá, pessoal? Então, praticamente é isso que a gente abordou hoje. Construímos o nosso chatbot de suporte aos estudantes para a elaboração de projetos. Lhe fornecemos uma base de conhecimento, lhe fornecemos regras e em qualquer lugar onde a gente integrar o chatbot, ele continuará a ser o mesmo com a mesma base de conhecimento e as mesmas instruções. Então, na próxima aula, a gente vai procurar um jeito de começar a colocar então mão na massa no código, onde a gente vai procurar construir um website que vai falar um pouco da universidade e integrando lá o nosso chatbot. Muito obrigado.